Did you propose to her? No. Yes, you did. Actually, technically, I didn't. Well, then why did you give me a ring? Wait, you gave her the ring? No, and I did not ask her to marry me. Yes, you did. No, I didn't. Yes, you did. No, I didn't. Yes, you did. And don't you say you didn't. He was right there. He got down on one knee and he proposed. Whoa, you were down on one knee? Yeah, that looks bad. But I didn't. I didn't propose. Then what did happen? Yeah, what did happen? Okay, the ring fell on the floor, and I went down to pick it up, and you thought I was proposing. Yeah, but you said, will you marry me? No, I didn't. Yes, you did. No, I didn't. Yes, you did. Oh, my God, you didn't. Hello guys, welcome to this video. Eu me chamo Bruna, sou professora de inglês do programa Universidade para Todos e hoje nós estamos aqui em mais uma aula para falar sobre Simple Past. Em uma de nossas aulas passadas, nós aprendemos sobre Simple Present, que é um dos tempos verbais do inglês que no português corresponderia ao presente do indicativo. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre o Simple Past, que corresponderia mais ou menos ao nosso passado simples no português. Então vamos lá. Eu reproduzi aí para vocês uma cena de uma série muito famosa que vocês provavelmente conhecem, na qual os personagens estão dialogando e eles utilizam várias vezes vários verbos no passado simples, né? No Simple Past. E nós vamos ver um pouco mais desses verbos aqui agora. Primeiramente, qual a definição, né, do Simple Past? O Simple Past é usado quando nos referimos a eventos que ocorreram em um tempo determinado no passado. Então, ele é usado para falar de coisas que já aconteceram. Existem dois tipos de verbos. Existem os regulares e os irregulares. Os verbos regulares são aqueles verbos que, quando conjugados no Simple Past, apenas apresentam o acréscimo do D, do ED, do IED ou do IED, e eles não sofrem maiores alterações. E existem algumas regras para a formação de passado desses verbos. Então, os verbos terminados em E, nós adicionamos o D. Por exemplo, o verbo muito utilizado pelos personagens, que é o verbo propose, que no Simple Past, no Simple Past fica proposed, com um D no final, porque ele já está, ele é um verbo que termina com E, então você apenas acrescenta o D. Já os verbos terminados em consoante mais Y, nós retiramos o Y e adicionamos IED. Por exemplo, o verbo cry, que fica cried. Já os verbos terminados em vogal mais Y, nós adicionamos ED. Por exemplo, o verbo to play, que fica played. Os verbos terminados em consoante mais vogal mais consoante, e verbos de uma sílaba só, né? Nós dobramos a última consoante e adicionamos ED. Por exemplo, to stop, que fica stopped. Agora, como é que a gente formula perguntas? Muito simples. Nós vamos utilizar essa regrinha aqui. Primeiro, o auxiliar did, depois o sujeito, depois o verbo na sua forma normal e depois o complemento. Por exemplo, did you propose to her? É uma pergunta. E
vocês veem que só foi necessário colocar o auxiliar did na frente do sujeito e o verbo não precisou ser modificado, porque o did já carrega em si essa noção de passado. Agora, para formular frases negativas. Primeiro vem o sujeito, depois o auxiliar did, acompanhado do not, né, que indica negação, e que contraído vira didn't. Mais o verbo na sua forma normal, ele não se modifica, e o complemento. Então, ficaria aqui respondendo a pergunta anterior, né? Did you propose to her? A pessoa, no caso, poderia responder I didn't propose. E os verbos irregulares? Os verbos irregulares, eles são aqueles que não seguem as regras gerais de formação do Simple Past e que possuem uma estrutura própria, uma forma própria de estrutura. Então, esses verbos, eles, diferente dos verbos regulares, eles precisam ser realmente decorados. Porque no caso dos verbos regulares, vocês só precisam decorar as regras, né? E sabendo as regras, vocês conseguem aplicar em qualquer verbo, contanto que ele seja regular. Já os verbos irregulares, cada um possui uma forma diferente, então não há uma regra prévia. Por exemplo, o verbo fall, que é cair, que no Simple Past fica fell. The ring fell on the floor. E aqui temos outros exemplos. O verbo go, que fica went. O verbo get, que fica got. O verbo speak, que fica spoke. Eat, que fica ate. E drink, que vira drunk. Bom, e aqui temos um verbo que ele se comporta de forma muito diferente dos outros, que é o verbo to be. O verbo to be também é um verbo irregular, só que ele possui duas formas diferentes, que variam dependendo do pronome que se está utilizando, da pessoa. Então, temos a forma was, que é usada para I, she, he e it, e a forma were, que é usada para we, you e they. Por exemplo, I was proposing. He was right there. You were down on one knee. Então, temos aí essas duas formas. E para formular perguntas, questões, é só colocar o verbo na frente do sujeito. Então, ficaria was I, was he, she, it, were you. Já a forma negativa, você acrescenta o not, né? E aí, contraído, ficaria I wasn't. He, she, it wasn't. You weren't. Bom, é importante vocês também saberem que o Simple Past, ele geralmente é acompanhado por advérbios e locuções adverbiais que indicam tempo passado. Então, esses advérbios e essas locuções adverbiais podem ser pistas para vocês reconhecerem que uma determinada sentença está no Simple Past. E quais são, né, esses advérbios e locuções adverbiais? Por exemplo, yesterday, last night, last month, last year, a year ago, né, um ano atrás, a few hours ago, algumas horas atrás, a month ago, um mês atrás. Então, são locuções, expressões que denotam uma ideia de passado.
E por último, eu gostaria que vocês praticassem os conhecimentos, as coisas que vocês aprenderam na aula de hoje, fazendo uma atividade, que é a seguinte: vocês vão, utilizando o Simple Past, escrever um pequeno texto em inglês sobre o último fim de semana de vocês. Então, vocês vão falar as coisas que aconteceram, as coisas que vocês fizeram, utilizando o Simple Past. E é isso. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui e até a próxima.